Bem, discutir os efeitos adversos e as mortes diretamente associados a estas eficazes e seguras tornou-se um tal tabu por cá que é algo absolutamente inaceitável. Mas deixem-me vos diga, em outubro de 2020 é feita uma sessão de apresentação no CBER, o organismo da FDA, na pessoa do Dr. Steve Anderson. Nessa apresentação são debatidos vários temas, especificamente os efeitos adversos que eles já esperavam na sequência destas picas e da sua disponibilização em massa, nomeadamente síndrome de Guillain-Barré, mielite transversa, infarto agudo, pericardite, miocardite, tromboembolismo venoso, AVC e, claro, morte. Em fevereiro de 2021, mais propriamente dia 28, a Pfizer fecha um relatório dos efeitos adversos na sequência da sua pica mRNA e descreve cerca de 1.200 efeitos adversos, desde leves, efeitos severos, à morte, doenças degenerativas, etc, etc. Este relatório foi fechado, como eu vos disse, em fevereiro de 2021, vai agora fazer 5 anos, e foi apresentado dentro da própria Pfizer, 2 meses depois, em abril de 2021. Portanto, o que vocês estão a ver é precisamente a lista dos tais 1.200 efeitos adversos. Eles são muitos, de facto. Eu nem sei como é que 5 anos depois ainda continuam a fomentar a utilização deste tipo de inoculação, injeção, vacina, chama-lhe o que quiserem. Relativamente aos tais efeitos adversos descritos pela própria Pfizer, os tais cerca de 1.200, eu dividi-os em 3 grupos, traduzi para português e dividi-os em 3 grupos, sendo que um primeiro grupo que relata os valores aumentados ou diminuídos, valores que foram descritos estar muito aumentados ou diminuídos e que traduzem o funcionamento de vários órgãos ou estruturas do organismo, nomeadamente o sistema inflamatório, o rim, o fígado, etc. Contudo, neste grupo chama a atenção aqui para a positividade ao vírus JC. O que é este vírus JC? É um vírus que, regra geral, está na vida dele, não chateia, mas em pessoas que tenham o sistema imunitário comprometido, que é uma das faces mais negras destas injeções mRNA, é comprometer o sistema imunitário. Mas dizia eu que em pessoas que têm o sistema imunitário comprometido, este vírus JC começa a dar um ar de sua graça, por assim dizer, passa a expressão, provocando uma doença grave no sistema nervoso central, que é conhecida por leucoencefalopatia multifocal progressiva, ou PML. Tem aqui uma comparação entre 2 ressonâncias de um cérebro normal e de um cérebro com PML. É uma doença grave, incapacitante e progressiva, e é uma grande chatice controlar. O segundo grupo refere-se aos anticorpos que foram isolados como tendo sido criados na sequência destas injeções. Chama aqui a atenção, são muitos, chama aqui a atenção para 2. O anticorpo anti-insulina, ou seja, é um anticorpo que é criado especificamente contra a insulina, impedindo-a de controlar o açúcar no sangue. O resultado prático, a pessoa fica diabética. Chama a atenção também para um outro anticorpo, que é o anticorpo anti-músculo cardíaco. O que é que vai fazer este anticorpo? Como o próprio nome indica, vai atacar o músculo cardíaco. Depois, o terceiro grupo refere-se precisamente a toda uma tonelada, passa a expressão, de doenças, síndromes e condições de saúde que foram descritas neste curto tempo em que a Pfizer recolheu os dados relativos àquilo que se chama, na verdade, a farmacovigilância. Chama aqui a atenção, por exemplo, para as embolias, nomeadamente aórtica, cálcica, carotídea, cerebral, embolia da artéria femoral, embolia da veia porta, embolia do tronco cerebral, embolia gasosa, por exemplo. Chama também a atenção para o infarto agudo do miocárdio e chama também a atenção para as tromboses e os tromboembolismos, ou seja, tromboembolismo cerebelar, tromboembolismo pulmonar, vulgar embolia pulmonar, ou TEP, tromboembolismo pulmonar, a trombose adrenal, trombose aórtica e trombose artéria cerebelar. São estas que eu chamo a atenção, mas são muitas, como estão aqui a ver, são muitas condições de saúde descritas no tal relatório que eu vos mostrei pela própria Pfizer. Bem, desde sempre, efetivamente, mesmo contando com aquela janela crítica da manutenção da narrativa oficial,
quer cá, quer no estrangeiro, foram saídos estudos e artigos que denunciavam e demonstravam muitos factos que não iam de todo a favor da narrativa. Mas, ainda assim, apesar da censura, como eu estava a dizer, da brutal censura, inaceitável nos tempos que correm, mas ela existiu, dizia-vos eu que, relativamente ao excesso de mortalidade, a Alemanha foi um dos primeiros países a escrever artigos a publicar já em 2023 artigos sobre o excesso de mortalidade. Depois, seguidamente, houve mais estudos que foram publicados, nomeadamente um estudo feito em 125 países que aponta um excesso de mortalidade que ficaria a dever-se não apenas às políticas de saúde seguidas, mas também às campanhas de vacinação. Depois, houve várias publicações relativamente às doenças e condições de saúde que provocavam, ou melhor, provocadas pelas vacinas, nomeadamente doenças do sistema nervoso central, paragens cardíacas em jovens adultos. Houve um estudo, inclusive, que teve um universo bastante robusto, 99 milhões de pessoas, que identificou variedíssimas condições de saúde, das quais tromboembolismos, miocardites, pericardites, etc., com aumentos gigantescos a rondar os 800, 900, 500%. Entretanto, focou-se também o interesse na questão do cancro. Tem-se falado muito nos cancros agressivos em pessoas vacinadas, os chamados turbocancros. Efetivamente, houve alguns estudos que têm marcado pela diferença, nomeadamente um estudo que demonstra a integração genómica de material da vacina, nomeadamente a proteína spike, que é como quem diz, a proteína spike entra ali no armazém dos nossos genes e desarruma aquilo tudo, desarruma genes, desarruma fotocopiadores, desarruma tudo. E com a consequente repercussão no fomentar o cancro. Um outro estudo também, o famoso estudo da Coreia, refere também a ter seguido vários pacientes durante um ano e que durante o ano eles começaram a desenvolver estes turbocancros com especial ênfase, especial intensidade no que toca à mortalidade e no que toca à morbilidade. Foram muitos os tipos de cancro que registaram aumentos, tipologias de cancro, como podem ver. Um outro estudo também, aliás, eles têm saído a catadupa, desde que se retirou esta censura absurda, têm saído a catadupa, mas quero chamar-vos a atenção em concreto para este estudo. Um estudo que avaliou 17 países. Segundo este estudo, que eu guardei agora para o último, os países estudados foram estes que vocês estão a ver aqui, numa população de cerca de 730 milhões. Os autores demonstraram a ocorrência de 1.745.000 mortes diretamente associadas à vacina Covid-19. Agarrando nos dados dos diversos estudos, especificamente este último, que analisa 17 países, os autores apresentam uma estimativa para um mínimo de 17 milhões de mortes a nível global diretamente provocadas pela vacina. Servindo-me precisamente da mesma base desta equipa de cientistas, eu fiz um cálculo para cerca de 190 países. Isto acabou por ser muito giro, sabem, porque descobri países que nem sabia sequer que existiam, outros que eu nem sequer sabia que tinham o conceito e que administrativamente eram considerados países, só por isso já valeu a pena, realmente. Fiz a mesma base de cálculo, utilizei a mesma base de cálculo, aliás, e dá-me um número de mortes diretamente relacionadas com estas picas, são cerca de 18,4 milhões. 18,4 milhões. Para percebermos o real impacto destas injeções mRNA, temos que comparar primeiro com o impacto da própria pandemia nas sociedades e com o impacto da toma de fármacos. E quando digo fármacos, é na generalidade de fármacos. Vamos lá fazer isso. Dentro do impacto que a própria pandemia teve nas sociedades e do impacto da toma de fármacos, e quando digo fármacos, como vos disse há pouco, são fármacos na generalidade, a pandemia matou cerca de 875 pessoas em cada milhão e os fármacos convencionais, em cada milhão de pessoas que os tomem, é expectável ocorrer 20 ou menos mortes. Quais são os números das injeções de mRNA baseado no estudo que eu vos demonstrei? São estes. 3.400 mortes por milhão. Já percebemos que tudo que é maior, obviamente, mas o que é que na realidade significa? Ora, o que isto significa é simples de forma curta e grossa. Significa que, em relação à pandemia, as eficazes e seguras
provocaram cerca de mais 300% de mortes do que a própria pandemia. Em relação aos fármacos, significa que as eficazes e seguras provocaram um aumento de cerca de 17.000% relativamente à mortalidade provocada por efeitos adversos dos fármacos convencionais. Pode piorar? Pode. Relativamente à pandemia, se eu tiver em conta os vários estudos que têm saído, e que especificamente este, que referem que cerca de 45% das mortes nem sequer foram devidas à Covid-19, então vamos passar do número de 875 para pouco mais de 480 por milhão. Obviamente vai aumentar o fosso. Já não estamos a falar só de um aumento de 300% de mortes diretamente associado às picas mRNA, eficazes e seguras. Pode piorar a nível de fármacos? Também pode. Sabem porquê? Porque eu reportei-me a relação de risco que eu vos mostrei de 20 mortes por milhão refere-se a fármacos no geral. Mas se eu me reportar apenas às vacinas convencionais, cuja relação de risco está nas 2 mortes por milhão, obviamente o fosso vai aumentar, a diferença vai aumentar e vamos chegar à conclusão de que as picas eficazes e seguras terão sido diretamente responsáveis por 1.700 vezes mais mortes do que as vacinas convencionais. Com uma proporção de risco de morte como aquela que eu vos mostrei, é expectável, de facto, que os países registrem praticamente todos um excesso de mortalidade. Nos Estados Unidos, então, o que motivou muita investigação foi precisamente a reclamação às companhias de seguro por morte. E foram estas que desencadearam várias investigações nos Estados Unidos e que desenterraram uma série de verdades que estavam ocultadas. Mas não é por aí que eu quero ir agora. Dizia-vos eu que era expectável, de facto, que os países registassem um excesso de mortalidade. Portugal não foi exceção. Em 2022, Portugal registra um excesso de mortalidade de 15 mil mortes. 2023, 14 mil mortes. 2024, 9 mil mortes. E 2025, nova subida para 12 mil mortes. Porquê é que eu comecei isto em 2022? Porque queria cumprir, entre aspas, um ano das campanhas de vacinação. Como sabemos, as grandes campanhas massivas de vacinação começaram em dezembro de 2020, dezembro de 2021, eu excluí esse ano. Não obstante, em 2021 já ter havido um excesso de mortalidade. Há quem diga, quem refira que este excesso de mortalidade se refere à população idosa, eu se calhar discordo. Porque se fizer uma análise a 3 triênios, nomeadamente 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2025, verificamos que o número de idosos em Portugal não só se manteve, como subiu. Passou de 2,2 milhões no primeiro triênio para 2,4 milhões no terceiro triênio. Vale o que vale, mas realmente é um aspecto a ter em conta. Outra questão refere-se aos efeitos adversos. Eu não tenho forma, neste momento, de perceber exatamente quantas pessoas é que foram afetadas por efeitos adversos. E efeitos adversos, refiro-me a efeitos adversos chatos, graves, severos, nomeadamente várias condições de saúde, especificamente doença neurológica. Mas mantendo a proporção de risco de efeitos adversos que não a morte, que está descrita, eu faço uma estimativa de cerca de 60 a 70 mil pessoas em Portugal que têm efeitos adversos chatos ou graves. E provavelmente o número que eu vos vou dar agora é mera opinião, não tem sustentação, e provavelmente eu não me admiraria que chegasse perto de 500 mil de pessoas que têm problemas graves diretamente relacionados com estas vacinas. Fiquem bem.